Estimados alunos, bom dia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os gêneros discursivos e gêneros textuais, na perspectiva de Bakhtin, de Markowski e outros estudiosos. Inicialmente, a gente precisa compreender que coexistem na linguística vários termos para falar dos textos. Entre esses termos está o termo gêneros textuais e gêneros do discurso e também o termo gêneros discursivos. A linguística textual, ela trabalha mais com a noção de tipos, desculpem, a linguística estrutural ela trabalha muito mais com a noção de tipos textuais e não com a noção de gêneros. A noção de gênero ela é adotada principalmente pela linguística textual, que dá a preferência pelo termo gêneros textuais, considerando o texto como um processo. Já a linguística do discurso, a preferência é pelo termo gêneros do discurso ou pelo termo gêneros discursivos. Obviamente que a linguística do discurso trata o texto ora como um processo, ora como um produto, e quando ela trata o texto como um produto, o discurso é que é considerado o processo. Os estudos dos gêneros, ele começa na Antiguidade Clássica, com Aristóteles. Os primeiros estudos dos gêneros aparecem em Aristóteles por volta de 322 a 384 a.C., em duas grandes obras, a arte poética e a arte retórica. Na arte poética, ele vai estudar três gêneros, que são os gêneros da poesia, a tragédia, a comédia e a epopeia. Obviamente que esses gêneros eles vão influenciar toda a tradição literária que nós temos aqui no Ocidente. Do gênero épico vai nascer a narrativa, os gêneros da narração. Do gênero lírico vai sair toda a poesia que nós conhecemos. E do gênero dramático vai sair tanto a tragédia como a comédia, ou seja, o drama. Na arte retórica, Aristóteles vai tratar de outros três gêneros, que ele chama gêneros do discurso retórico, que é o gênero deliberativo, o gênero judicial e o gênero epidêmico. Então, durante muito tempo se falou sempre sobre os gêneros literários, mas sempre se negligenciou esse estudo desses gêneros retóricos, mas ele já havia sido estudado por Aristóteles. O gênero deliberativo, na verdade, era constituído por todos aqueles gêneros em que um auditório precisava julgar uma ação futura. Então, isso era muito comum nas assembleias políticas, em que se precisava aconselhar, tomar decisões sobre o que se ia fazer para uma cidade determinada. E aí é preciso lembrar que na Grécia Antiga, as decisões eram tomadas em praça pública, e esse gênero deliberativo eram decisões que eram tomadas sobre como a cidade ia ser organizada, de que maneira ia funcionar. A esse gênero, Aristóteles deu o nome de gênero deliberativo. O gênero judicial, que também ocorria em praça pública, eram os tribunais que nós conhecemos hoje, em que se julgava uma ação que alguém fez. E aí na praça pública as pessoas decidiam se aquela pessoa era condenada, se era absolvida, se ela tinha que receber uma pena ou não sobre um crime determinado. O gênero epidêtico era um gênero da oratória, comum nos Jogos Olímpicos, comum nos momentos em que a Assembleia se reunia para louvar os grandes estudiosos, etc. Então, esse gênero não tinha como nenhuma função de julgar ou de tomar decisões, mas muito mais de louvar, de engrandecer o belo, o feio, o adequado, o não adequado, enfim. Bom, Aristóteles também dividiu o discurso em três grandes partes, né? Que é o exórdio, a tese, a prova, né? E a última parte, que vocês vão ver daqui a pouco, que são as considerações finais, as conclusões propriamente ditas. O exórdio é quando se fornece uma introdução, se apresenta o discurso. A enunciação da tese é o ponto de vista que se está defendendo. E a prova é aquilo que você usa, os argumentos, para defender aquele ponto de vista. A conclusão, que é o epílogo, é o momento em que você retoma tudo aquilo que foi dito antes para concluir algo. Bom, eu trouxe rapidamente esse aspecto do discurso para vocês verem que o estudo sobre os gêneros e sobre a natureza da linguagem do discurso não é algo novo, não foi algo inventado pela linguística, vem desde a filosofia clássica, desde os estudos mais clássicos da filosofia e da retórica. E o que Aristóteles nos traz é o que a gente muitas vezes viu na sala de aula e faz na sala de aula. Por exemplo, a dissertação nada mais é do que a apresentação dessa natureza do discurso, que a escola ensinou durante muitos anos. Os gêneros eles podem ser estudados sob várias perspectivas nos dias atuais. Uma das perspectivas é a sociohistórica dialógica de Bakhtin. Existe também a perspectiva comunicativa, a sociossistêmico-funcional de Halliday,
A socioretórica de Swayze, Bhatia, a interacionista sociodiscursiva, que aí vem do grupo de Broncat, Dawson, Lee, o grupo de Genebra, e a perspectiva analítico-crítica, que é a de Verclaux, e a socio-retórica, ou socio-histórica cultural, que aí está Baseman, que é o grande nome mais conhecido no Brasil. Em qualquer uma das linhas que vocês resolvam estudar, vocês vão considerar sempre o gênero a partir do uso social da linguagem. Bakhtin ganha uma grande notoriedade porque foi o primeiro estudioso nos tempos modernos a sistematizar o estudo dos gêneros e teorizar a respeito. Antes disso, se estudava os gêneros, mas não se teorizava, não se explicava, não se aprofundava sobre uma teoria que desse conta dos gêneros. Ele vai chamar os gêneros como tipo relativamente estáveis de enunciados. Ele diz que qualquer língua e qualquer esfera de utilização da língua vão elaborar determinados enunciados. Enunciados para Bakhtin é o que a gente considera hoje como texto. E esses enunciados, eles têm uma certa estabilidade e para permitir a comunicação. Mas essa estabilidade ela é relativa. Porque a proporção que esse grupo de atividade humana, essa esfera de atividade humana vai se desenvolvendo, esses gêneros, essas formas de texto, né, que são gêneros, eles vão se transformando ao longo do tempo. E para atender às necessidades de comunicação daquele grupo. Bom, obviamente que essa definição de gênero de Bakhtin parte de uma concepção histórica, social e cognitiva de linguagem. Então é uma concepção que considera a língua a partir do seu uso social por sujeitos que usam a linguagem de maneira cognitiva, socialmente, historicamente organizada. O enunciado em Bakhtin é o que, como eu estava dizendo para vocês, é o que a gente considera hoje como texto, né? E para Bakhtin a língua só se manifesta através de enunciados textos. E é a concepção clara dos textos, dos enunciados que constituem a língua, é indispensável para qualquer estudo linguístico. Ele diz que se a gente não considerar o texto, ignorar o texto, ou seja, as particularidades do enunciado, o estudo ele vai ficar desvirtuado da questão histórica, vai enfraquecer a língua, o vínculo entre a língua e a vida, e, consequentemente, vai levar a um mero formalismo, estudar a língua pela língua, a estrutura pela estrutura, sem considerar o uso e o funcionamento social. Então, o enunciado, o texto, ele é um todo comunicativo. Ele é marcado pelo momento histórico em que esse texto aparece, que é a enunciação, e se relaciona com outros enunciados produzidos nesse mesmo momento histórico. Dessa maneira, Bakhtin vai diferenciar enunciado de sentença ou enunciado de oração, já que a oração, a sentença, ela não é um todo comunicativo. Tá? Bom, Bakhtin ainda vai organizar todo um estudo histórico sobre o gênero. Porque para ele, o gênero ele é um elemento sócio-histórico. Porque cada esfera de atividade humana ela vai elaborar um conjunto de gêneros, vai ter um repertório de gêneros. E esses gêneros eles vão se diferenciando, eles vão mudando, eles vão ampliando, eles vão se transformando na proporção que essa própria esfera se muda, se transforma. Vamos pensar, por exemplo, na questão da esfera jornalística, do mundo jornalístico. Se a gente imaginar que antes do rádio a gente tinha o jornalismo impresso e o jornalismo impresso, as primeiras notícias eram elas verdadeiras narrativas, tipo relatos de viagem, que as pessoas contavam o que tinha acontecido. Com o rádio, essas narrativas elas passaram a ser mais curtas. E para concorrer com essas narrativas, apareceram também gêneros opinativos, tipo o artigo de opinião, o editorial, né? Com a televisão, houve uma outra transformação no jornalismo. Além dele passar a existir dentro do jornal impresso, no rádio, que aí a linguagem é bem curta, bem direta, na televisão veio a imagem, e aí novos gêneros apareceram. A reportagem televisiva, os comentários televisivos, que não tinha antes no jornal impresso, e que existia de uma certa forma no rádio. Hoje, com o advento da internet, muitos desses gêneros desapareceram e outros surgiram. Porque os tempos modernos, o tempo virtual, requer uma agilidade muito maior e ninguém hoje vai mais pegar um texto para ler uma notícia com um fato imediato. No jornal impresso, a notícia hoje ela traz muito mais um aprofundamento das causas do que anunciar o que aconteceu propriamente dito, porque isso é feito pela internet, isso é feito pelo rádio. Né? Então, só para vocês terem uma ideia de como isso vai se mudando ao longo do tempo. O gênero também é uma forma de inserção social. Para você participar de um determinado grupo, você precisa conhecer os gêneros que aquele grupo usa. Por exemplo, para vocês serem professores,
Para vocês serem professores, vocês só se tornam professores de fato no momento em que vocês dominam os gêneros do universo acadêmico e escolar. Se você não é capaz de elaborar uma aula, de dar uma aula, que são gêneros do discurso, se você não consegue fazer um plano de aula, elaborar uma caderneta, preencher uma caderneta, você não se torna um professor. Porque esses gêneros circulam nesse meio e a gente precisa conhecê-los, usá-los para poder fazer parte do grupo de professores. E, obviamente, que cada gênero também vai atender a uma intenção determinada. Ninguém se comunica por acaso, a gente se comunica com intenções. E essas intenções vão exigir gêneros diferentes. Se eu quero, por exemplo, me comunicar com uma pessoa que está distante de mim, longe, e quero avisar para ela de um fato que ocorreu comigo, eu vou ter um grupo de gêneros que tem essa função. Eu não vou escolher para isso por exemplo, um outdoor. Não funciona. Eu vou ter que usar uma carta, um e-mail, ou até mesmo uma mensagem de texto no WhatsApp, né? Então, os gêneros eles existem para cumprir determinadas funções comunicativas. E dependendo das intenções que a gente tem, a gente escolhe um ou outro, aquele que melhor se adequa à situação em que a gente se encontra. Isso implica também que surge a partir daí, em razão das diferentes funções sociais, um conjunto infinito e heterogêneo de gêneros, para atender às mais diferentes intenções dos falantes e aos fatos sociais, às situações de uso da linguagem. Bom, Bakhtin vai separar os gêneros em dois grandes grupos, os gêneros primários e os gêneros secundários. Os primários vão ser aqueles mais relacionados com a vida cotidiana, com o dia a dia, e que têm uma relação imediata com a situação em que é produzida. Por exemplo, a conversa informal, a conversa cotidiana, a carta pessoal, o bilhete, a mensagem do WhatsApp. Então, eles têm uma relação muito grande com a situação em que a gente se encontra. Já os gêneros secundários, eles vão aparecer em situações sociais mais complexas. Por exemplo, entrevista de emprego. Então, há toda uma estrutura por trás, social, contextual, de papéis das pessoas que determinam em que situações e como vai ser produzida uma entrevista de emprego. O mesmo se dá com o ofício. Se vocês observarem, obviamente, que os gêneros secundários eles partem de alguma forma dos gêneros primários. A entrevista de emprego tem na sua base a conversa, o ofício tem na sua base a carta, e assim sucessivamente. Tá? Bom, para Bakhtin, os gêneros eles se caracterizam por uma forma composicional, um plano, uma composição, mas também por um conteúdo e por um estilo. Isso significa dizer que esses três elementos, o conteúdo, o estilo e a construção, elas são sempre escolhidas em razão de uma determinada funcionalidade, de um objetivo de comunicação. Então, é pelas intenções que nós temos, pelas situações em que nós encontramos, que nós escolhemos a forma como vamos dizer, o conteúdo do que vamos dizer e a linguagem. E isso se materializa nos gêneros. Cada gênero vai diferenciar um pelo outro, pela linguagem, pelo conteúdo, porque os gêneros tratam de uns conteúdos e outros de outros, e também pela estrutura que cada um deles apresenta. O conteúdo diz respeito ao tipo de informação que a gente vai colocar no texto. E o querer dizer, a vontade nossa de dizer alguma coisa, vai fazer com que a gente escolha um determinado gênero que se adequa para aquela vontade, aquela intenção, aquela forma de dizer. E o gênero, de certa maneira, vai dizer se você pode botar determinado tipo de informação ou não. Por exemplo, no bilhete você não vai colocar detalhes de um fato. Como você não bota numa conversa numa conversa rápida com uma pessoa. Mas já para uma conversa mais longa, uma conversa informal, uma conversa, enfim, você vai colocar mais detalhes. A mesma coisa vai ser, por exemplo, uma carta. Uma carta você consegue colocar mais informações, porque o gênero permite mais informações. Um outro exemplo para vocês entenderem. A notícia ela tem um determinado limite de informações. Ali você coloca quem disse o que, onde, quando, porquê, como, mas não aprofunda isso. Que é diferente da reportagem que aprofunda. E se você for fazer um relatório, aí o aprofundamento é muito maior. Isso quer dizer que, dependendo da intenção, do público para quem você escreve e do gênero, o tipo de informação, a natureza da informação vai variar. E isso está muito em razão das nossas intenções, da situação comunicativa em que nós nos encontramos. O estilo verbal. A linguagem também vai variar de um gênero para outro. Ora, a linguagem de uma carta informal não é a mesma coisa de uma carta oficial, que não é a mesma coisa de um bilhete, que não é a mesma coisa de um requerimento, de uma carta de solicitação. A linguagem de uma notícia não é a mesma linguagem de um editorial.
A linguagem ela vai variando, e aí não é simplesmente uma questão de formal e informal, é muito mais do que isso. As frases da língua, o vocabulário, as expressões, as estruturas sintáticas, elas mudam de um gênero para outro, em razão da própria natureza desse gênero. Então, o estilo verbal de um gênero vai variar de um gênero para outro, e essa variação é muito mais do que a gente dizer, o estilo é formal ou informal. Não, é mais do que isso. É pela própria estrutura, pelos elementos linguísticos que a gente usa. Determinados gêneros requerem uma adjetivação, requer a introdução de vozes alheias, determinadas expressões de retomada, que outros gêneros não requerem. A estrutura composicional. Bom, cada gênero tem uma forma determinada. Quando a gente pega uma carta, a gente reconhece ela de imediato, porque ela tem uma estrutura determinada. E aí você consegue diferenciar a carta de um e-mail, a carta de um ofício, a carta de uma notícia, a carta de uma reportagem, a carta de uma ata, pela própria forma. Porque o nosso querer dizer, a nossa vontade, ao produzir um gênero, tem que se adequar à forma daquele gênero. Tá? Obviamente que a gente não vai renunciar à nossa individualidade, às nossas intenções, mas a gente precisa se adequar de alguma maneira. Senão ninguém consegue se entender, porque está cada um dizendo as coisas de uma maneira específica e sem uma forma específica. Então a forma vai permitir, inclusive, a interação, e que a gente, ao pegar um determinado gênero, a gente já diga, esse gênero tem uma certa padronização. Esse gênero já serve para determinada coisa. Então, eu já prevejo, basicamente, pela própria forma, o que é possível encontrar naquele texto. Bom, Bakhtin diz que é exatamente pelos gêneros possuírem uma determinada forma que a gente é capaz de predeterminar, de identificar de maneira prévia o que é que aquele texto vai tratar, né? E aí tem uma citação dele que é muito interessante, que ele diz: as formas das línguas e as formas típicas de enunciado, isto é, os gêneros do discurso, eles se introduzem em nossa experiência e em nossa consciência, conjuntamente, e sem que sua estreita correlação seja interrompida. Então, de maneira inconsciente e de maneira muito natural, a gente vai aprendendo essas formas e vai utilizando essas formas. Vamos diferenciar aqui rapidamente 3 termos importantes: gênero textual, tipo textual e domínio discursivo. Os gêneros textuais são formas de texto que têm como base a noção de língua como atividade sócio-histórica e cognitiva, diferente dos tipos textuais que tomam como base a noção de estrutura. Marcuse faz muito bem essa distinção e nos apresenta que esses termos eles não são contrários um ao outro, mas eles são de alguma maneira até complementares. O tipo textual vai designar uma espécie de construção teórica, né? Uma sequência que é natural dentro de um texto, que vai ser definido muito mais por aspectos lexicais, sintáticos, por tempos verbais, relações lógicas, etc. E aí, quando a gente fala de tipo, a gente fala de narração, de argumentação, de exposição, de descrição, de injunção. E onde é que entra a questão estrutural aí? Como é que a gente diferencia uma narração de um texto argumentativo ou dissertativo? Muito simples. A narrativa, você vai encontrar verbos no passado. A narrativa, você vai encontrar estruturas que relacionam a tempo, lugar, ações, né? E aí tem determinados verbos, que são verbos de ações, que são próprios da narrativa. Na dissertação, na argumentação, o forte não vai ser verbo de ação. Nem o verbo vai estar no passado. Você vai ter verbos de ligação. O forte vai ser o uso da adjetivação. O forte vai ser o uso de estruturas mais curtas, diretas. A sintaxe muda e muda também o tempo verbal, que aí é presente. Então, para vocês entenderem que a distinção entre narração, argumentação, exposição, descrição e injunção é muito mais sobre o ponto de vista estrutural do que sobre o ponto de vista do uso da língua. Já a noção de gênero não tem essa relação com a estrutura, é com o uso. O que vai diferenciar um gênero do outro, muito mais do que a estrutura, é a função dele. A carta se diferencia de um ofício pelo seu uso. A carta pessoal é para tratar de questões pessoais. O ofício é para tratar de questões oficiais de um órgão público. Às vezes eles têm, inclusive, até determinadas características que são muito próximas, iguais ou semelhantes. Mas a estrutura não é o mais relevante, é o funcionamento, é o uso. E em razão do uso, a estrutura vai mudar. E não o inverso. Tá? Então, os gêneros são os textos que a gente vai encontrar no nosso dia a dia, que se apresentam sobre uma determinada padronização de conteúdo, de estilo e de conteúdo, tá?
que são padrões sociocomunicativos, que estão ligados muito mais à funcionalidade e não à estrutura propriamente dita. Porque tem objetivos comunicativos diferentes. E aí esses gêneros eles têm uma interferência social, histórica, institucional e técnica muito forte. Porque a sociedade vai interpondo, ou criando, ou estabelecendo determinada funcionalidade para os gêneros, e em razão disso a gente vai se adequando àquelas situações em que o gênero é usado e aprendendo aquela forma de usar aquele gênero. Bom, os gêneros, elas são entidades empíricas. A gente observa o gênero, a gente grava, a gente escuta, a gente tem como analisar ele a partir do seu uso, tá? E eles vão ter denominações diferentes em razão dos usos que a gente vai dando. Então, o que seriam exemplos de gêneros? Telefonema, sermão, a carta, o romance, o bilhete, a reportagem, a aula expositiva, o texto que vocês estão ouvindo agora. Tudo isso são gêneros de texto, são gêneros. E domínio discursivo? Bom, domínio discursivo, Marcuski que vai criar esse nome domínio discursivo para se referir ao que Bakhtin chama de esfera da atividade humana, que são as instâncias em que os gêneros são produzidos e utilizados. Por exemplo, quando a gente fala de discurso jurídico, discurso jornalístico, discurso religioso, a gente está falando de domínio discursivo. E aí o jornalismo produz determinados gêneros, como a notícia, o editorial, a charge, etc. Como o domínio religioso vai produzir o sermão, o texto religioso, a lição bíblica, etc. E o domínio jurídico, por exemplo, vai produzir a oitiva de testemunha, vai produzir parecer técnico, jurídico, enfim, e por aí vai. Então não abrange um gênero em particular os domínios, mas eles dão origem a diferentes gêneros, já que os gêneros eles são marcados institucionalmente. Então eles são o domínio discursivo são na verdade práticas sociais nas quais você vai poder encontrar diferentes gêneros nessas práticas, tá? Que são próprios daqueles gêneros. E há gêneros que inclusive circulam e são produzidos em diferentes domínios discursivos. Né? A carta, por exemplo, ela está no domínio familiar, ela está no domínio religioso, ela está no domínio empresarial. E, obviamente, que de um domínio para outro, a carta ela pode adquirir funções e elementos próprios. Bom, Bakhtin associa o gênero com as atividades humanas. Ele diz que não tem como separar a língua da vida e como a língua só se manifesta através de gêneros de textos. Então, não tem como você estudar a língua, senão por textos. E é através do uso dos gêneros que nós executamos a comunicação, que nós interagimos socialmente. Tá? E aí ele diz que não se pode tratar o gênero isolado da realidade social de uso desse gênero, das atividades humanas. E aí o gênero, segundo Marcuski, é um terreno fértil para a gente fazer estudos interdisciplinares, para a gente fazer a relação da linguagem com as mais diferentes atividades humanas. Bom, eu quero chamar a atenção aqui de uma coisa para vocês. Marcuski vai tratar da questão da relação entre gênero e tipo textual e vai falar da noção de sequências tipológicas. O que é isso? Dentro de um gênero, você vai ter diferentes tipos textuais. Por exemplo, numa carta, você pode ter trechos narrativos, trechos dissertativos, trechos expositivos. O que é que eu quero dizer para isso, para vocês com isso? Que uma coisa não anula a outra. Dentro do gênero, a gente vai ter tipos de textos. Determinados gêneros favorecem determinados tipos de textos. Uns mais e outros menos. Então você não vai esperar numa dissertação, aliás, num artigo de opinião, que você tenha sequências narrativas. Isso raramente vai acontecer. Você vai ter muito mais sequências expositivas e sequências dissertativas. Né? Você não vai esperar dentro de uma notícia sequências dissertativas. Não, você vai encontrar muito mais sequências narrativas e sequências descritivas. Tá? Então, os gêneros eles vão ter determinadas preferências por sequências tipológicas. Isso não quer dizer que dentro de um gênero você não possa encontrar várias sequências tipológicas, inclusive aquelas menos improváveis. Tá? Então, de certa forma, os gêneros eles vão ser entidades formais, não vão ser entidades formais, desculpem, vão ser entidades comunicativas, em que vai ter determinadas funções. Agora, dentro dessas entidades comunicativas, você pode ter determinadas sequências tipológicas, determinadas estruturas textuais, ok?
E aí é preciso observar que, como gêneros são dinâmicos, você não vai sempre encontrar os mesmos tipos textuais dentro de um determinado gênero. Pode variar de um texto, de um exemplar do gênero para outro. Ok? Bom, para finalizar a noção de suporte, o que são suportes? Suportes é o lugar, seja físico, seja virtual, onde um gênero ele é circulado socialmente. Então, vamos imaginar, por exemplo, uma notícia. Uma notícia ela pode ser vinculada em diferentes suportes. Pode ser vinculada no suporte jornal, no suporte revista, no suporte internet virtual, no suporte mural. Então, esse local físico é o lugar onde o gênero vai ser exposto e vai ser veiculado socialmente. Ele vai ter um formato determinado e o gênero se adequa àquele formato de alguma maneira, tá? O suporte é um lugar físico, ele tem um formato e ele serve para você fixar e mostrar o texto. Então, Marcuse fala em dois tipos de suporte. Os convencionais, que são aqueles que são usados naturalmente para expor textos. Por exemplo, o livro, o jornal, a revista, a televisão, o folder, o outdoor. Então, ali são elementos, lugares próprios para colocar gêneros. E tem os suportes incidentais, por exemplo, quando você tatua e bota uma mensagem no corpo, então ali você produziu um gênero, que é tatuagem, num lugar que não foi feito inicialmente para servir de veiculação de gênero. O corpo tem outras funções, né? Mas pode servir para uma embalagem. Uma embalagem é feita para produto, para proteger um determinado produto, ou transportar um determinado produto. Mas você pode usar ele para colocar um texto lá. E aí isso é um suporte, por exemplo, para trazer as características de uso do produto, uma espécie de manual, ou você apresentar o produto, enfim, ele pode apresentar outros textos. Roupas. Quantas roupas nós usamos com textos, com mensagens, com poesias? Né? A roupa não foi feita inicialmente para a gente colocar texto, mas a gente pode colocar nela. E assim sucessivamente. Bom, aí vem a questão do ensino. Nós somos professores. Vocês vão ser professores. E aí me pergunta, e o que é que o gênero tem a ver com o ensino? Primeiro, se a gente considerar que nós preparamos os nossos alunos para usar a língua socialmente, e que a língua só se manifesta através de gêneros de texto, então, meus queridos, não há outro remédio senão trabalhar a partir dos textos e dos gêneros de textos. Uma vez que o gênero tem uma relação direta com o uso da língua e, consequentemente, com a vida social. Nós não trocamos frases, sentenças isoladas. Nós não negociamos orações, nós negociamos sentido. E os sentidos se materializam em textos, não em orações isoladas. Isso significa que, primeira coisa, não devemos usar o texto como pretexto para ensinar gramática, estrutura isolada, mas usar o texto a partir do seu uso social. E, obviamente, que o texto ele tem estrutura, sim, a gente tem que trabalhar essas estruturas. Mas ele não deve ser um mero pretexto para trabalhar a estrutura, deve ser um pretexto para ensinar o que a língua tem que fazer, que é os indivíduos se comunicarem. Tá? Brandão diz que o texto ele deve ser tratado como um todo comunicativo. E não apenas como lugares onde tem verbos, estruturas frasais isoladas. Isso significa dizer que a gente não pode negar as especificidades desse texto, muito pouco, o contexto em que esse texto é produzido e a forma que ele adquire. Então, ensinar a língua é desenvolver a competência dos alunos para usar essa língua. E desenvolver a competência para usar implica desenvolver a competência deles para ler, ouvir, falar e escrever textos. Tá? Considerando sempre o texto como unidade de comunicação. Bom, nesse momento agora eu estou produzindo um texto com vocês, eu estou dialogando com vocês, discutindo as coisas com vocês. Mesmo a gente estando à distância, nós estamos produzindo um texto. E esse texto, ele veicula informações, ele tem intenções, ele tem um uso social determinado e ele tem uma linguagem específica. E esse texto vai permitir com que a gente consiga dialogar e estabelecer alguma relação de sentido. Então, ensinar é expor o aluno a textos. Tá? Os mais diferentes possíveis. E aí, é através do texto que a gente aproxima o indivíduo do uso social da linguagem. Se eu tivesse só colocado estruturas frasais aqui e para vocês lerem, vocês não iam estabelecer muito sentido. Tá? Então, é importante considerar isso. Que aprender a língua é ensinar o aluno a usar a linguagem. Ensinar o aluno a usar a linguagem é ensinar eles a produzir textos. E, obviamente, que para produzir texto ele precisa ter a consciência da linguagem desses textos. Aí entra a questão da gramática. Mas a questão da gramática em função do uso social em textos e não de maneira isolada.
Então, orientar a prática de ensino sobre essa concepção, a concepção dos gêneros, significa repensar determinadas práticas que nós temos arraigadas na escola, sobre língua e sobre aprendizagem. Durante muito tempo se acreditou que bastava fazer um indivíduo saber o que era um sujeito e um predicado, diferenciar um adjetivo de um substantivo, classificar um determinado elemento, que ele ia saber sair da escola sabendo ler e escrever. E a gente vê que isso não funciona mais. Isso não funciona para a língua materna, isso não funciona para a língua estrangeira, né? Porque nós precisamos hoje da língua para usar socialmente e fazer dessa linguagem social uma ascensão social, uma inserção social, como diz Bakhtin, tá? Então, daí a importância de que o ensino seja voltado para o uso e a partir dos gêneros textuais. E aí a gente precisa rever nossa forma de dar aula, tá? A maneira como nós estamos dando aula. Afinal, para que a gente está preparando os nossos alunos? A gente está preparando eles para que eles adquiram uma competência e possam usar a língua, ou se comuniquem de maneira eficaz socialmente, ou a gente está preparando eles para que eles conheçam as regras e as estruturas, que muitas vezes são irreais, que eles não vão usar no dia a dia, no uso social da linguagem, tá? E não consigam se comunicar. Então é preciso refletir sobre isso. Se a gente quer aproximar o nosso aluno do uso social da linguagem, a gente só vai fazer isso através dos textos, que são usados socialmente, tá? E isso só é possível numa perspectiva discursiva e interacionista. O que implica levar o nosso aluno a aprender a ler estratégias discursivas, com que os diferentes textos se tecem, tá? Formar leitores e produtores textuais, formar cidadãos, formar usuários da língua. E isso, obviamente, só se dá através dos gêneros discursivos. Marcuse chama a atenção para alguns elementos muito importantes. Considerar que os textos vão se manifestar sempre num ou outro gênero, que o maior conhecimento do funcionamento dos gêneros é importante tanto para a produção como para a recepção dos textos, e que é isso que os PCNs defendem. Que as aulas de língua materna e estrangeira se deem sempre a partir do texto e dos gêneros nos quais esses textos são constituídos. Sejam esses gêneros orais, sejam esses gêneros escritos. Os próprios documentos oficiais do Brasil pedem que a gente trabalhe com o texto, tá? E trabalhe com os gêneros. E aí alguns aspectos que têm que ser considerados quando a gente vai preparar uma aula a partir da noção de gênero de textos. Primeiro, a natureza da informação, do conteúdo que esse texto veicula, o nível de linguagem, se é formal, informal, dialetal, culta, etc. As estruturas linguísticas que estão lá dentro. O tipo de situação, se é público, se é privado, porque os gêneros vão se diferenciar de acordo com a situação. A relação entre os participantes, se são conhecidos, desconhecidos, etc. Porque isso interfere na hora de selecionar o gênero. A natureza dos objetivos das atividades que vão ser desenvolvidas a partir desses gêneros. Bom, cuidado especial. Ter sempre em mente essa relação entre oralidade e escrita, como a questão da formalidade. Porque há gêneros orais, há gêneros escritos, os gêneros vão variar de acordo com a sua formalidade, da mesma forma que há gêneros formais orais, há gêneros formais escritos, há gêneros formais informais orais, há gêneros informais escritos, e é a situação que determina onde cada um vai ser usado. Observar que os gêneros são híbridos, eles se misturam muitas vezes, eles adquirem características uns dos outros, que há uma relação entre os gêneros, tá? Que os gêneros eles têm como base os objetivos dos falantes, a natureza do assunto e a questão do uso, principalmente, e não da forma. E aí, mesmo os gêneros tendo determinada forma, o que vai fazer com que a gente saiba que aquele gênero é um gênero determinado não é a forma. Até porque tem gêneros que adquirem uma forma um do outro. Quantas vezes a gente já viu uma propaganda sobre a forma de uma poesia? E aí, se trata de uma propaganda ou de uma poesia? De uma propaganda, porque está vendendo um produto. Então, é o uso que vai determinar e não a forma. Tá? Então isso é preciso ter em mente. Então a gente não pode perder de vista, de maneira nenhuma, que os gêneros são determinados com base nos objetivos que nós temos enquanto falantes, na natureza do que vamos falar. Então é prioritariamente uma questão de uso e não de forma. E aí, essas questões elas são determinantes no trabalho com o ensino de gêneros. Requer que nós, professores, tenhamos um conhecimento de cada um desses gêneros, como eles funcionam, a maneira que eles funcionam. E aí requer que nós estudemos os gêneros, né? Conhecemos os gêneros. Então, um trabalho eficaz de leitura, de escrita, de análise de texto, de interpretação da linguagem, de discussão da linguagem nos textos, só é possível se a gente conhecer os gêneros.
Então não invente de dar uma aula de leitura e de escrita se você não conhece o gênero no qual esse texto vai ser lido e vai ser escrito. Como professor, é nosso dever conhecer como os gêneros são, se organizam, para que as nossas aulas levem os alunos também a conhecer, a usar esses gêneros. Então aquela perspectiva tradicional, que não considerava a noção de gênero, era uma perspectiva que focava na forma exatamente porque não considerava o uso. Se a gente quer considerar o uso, a gente precisa ir além da forma. E ir além da forma implica estudar muito mais. Conhecer muito mais sobre os textos. Tá? Bom, por outro lado, e aí Marcuse faz um questionamento, ele se pergunta se há gêneros ideais para o ensino de língua. Ele diz que a resposta provavelmente é não. Mas é possível que a gente identifique alguns gêneros que são mais propícios para alunos que estão no nível mais baixo, ou no nível mais primário de proficiência da língua. Para quem está iniciando no estudo de uma determinada língua, então há determinados gêneros que parecem ser mais adequados do que outros. E aí ele sugere que a gente parta do privado, né, aqueles gêneros mais do dia a dia, carta, conversa, e-mail, cartão, etc. Para aqueles gêneros mais públicos, tá? Para que o indivíduo vá aos poucos partindo dos gêneros que têm um uso mais relacionado com o dia a dia e com a questão mais privada para os gêneros que têm um uso mais social e mais complexo. Tá? Bom, aí estão as referências, que são as referências que vocês têm também na grande parte da bibliografia do curso. Desejo que vocês tenham um bom estudo, estudem sobre esses assuntos e participem de todas as aulas e de todas as atividades propostas. Então, para vocês, um bom dia e bons estudos.